Olá, bom dia. Eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre a Palavra de Deus e coisas que acontecem na nossa vida e que nós precisamos conversar sobre elas. E eu escolhi para hoje, para conversar com você sobre rejeição. Isso mesmo, rejeição. Coisa difícil é a tal da rejeição. Como é difícil a gente se sentir rejeitado por alguém. Nós nascemos pro amor, nascemos para amar e para sermos amados. Essa é a ideia de Deus. E quando a gente é criança, essa é a nossa prática de vida. A gente ainda não sabe muito sobre o mundo das ideias, mas a gente quer ser amado. Toda criança tem um bracinho estendido esperando por um abraço e a certeza de que só existe o bem e que todo mundo gosta dela, e a criança ainda não descobriu sobre rejeição. E quando a gente começa a descobrir sobre rejeição, muitas marcas e dores acontecem dentro de nós. E a verdade é que a rejeição nunca para na nossa vida. Nós continuamos a ser rejeitados sempre. A gente experimenta a rejeição desde que a gente é bem fofinho, uma criança, até quando a gente é bem fofinho, um idoso. Quando a gente vai a um asilo, como que é difícil ver a rejeição de algumas pessoas por quem já está de idade avançada. Uma pessoa de idade avançada, ela nunca deveria ser rejeitada por ninguém. Já fez tanto, já produziu tanto. Uma criança, um bebê tão puro, inocente, tão desprovido de maldade, que só quer amor, jamais deveria ser rejeitado. E vamos falar a verdade, a gente também não merece ser rejeitado, não. Mesmo na vida adulta, mesmo sendo adolescente, jovem ou já adulto, maduro, a gente não deveria ser rejeitado. A rejeição é uma coisa que machuca demais, a gente não foi feito para isso. A questão é como prosseguir a vida, porque eu vejo que tem pessoas que param a vida naquele momento da rejeição. Tem pessoas que comprometem uma vida inteira por causa de episódios de rejeição. A gente é rejeitado no dia a dia por pessoas que amam a gente, que a gente ama. E eu vejo que relacionamentos deixam de existir, são destruídos por causa da rejeição. Às vezes a gente sofre rejeição do filho, ou o filho sofre a rejeição do pai. Às vezes a esposa sofre a rejeição do marido, o marido se sente rejeitado pela mulher. E isso é o suficiente para que aquela relação seja destruída. Amigos rejeitam amigos por tantos motivos e em tantas ocasiões. Rejeição, meu querido, é algo que acompanha a nossa vida. E eu queria ler um texto da Palavra de Deus que fala sobre rejeição. E está em Lucas, no capítulo 4, é quando Jesus é rejeitado pela sua parentela, por aquelas pessoas que cresceram com ele na cidade de Nazaré. Diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Mas, quando ele chegou em Nazaré, olha como continua o texto. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado e, segundo o seu costume na sinagoga, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, Jesus disse a todos que estavam olhando para ele: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Ele não foi criado aqui no nosso meio, né? Filho do José que mora ali? E ele lhes disse: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria.
Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. E ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Nazaré fica numa montanha, e Jesus foi levado, depois desse episódio na sinagoga, para o alto dessa montanha, e eles queriam matar Jesus, jogar Jesus montanha abaixo. Ele foi expulso, ele foi rejeitado, ele com tanto para oferecer, com tanto para dar. E aí eu penso numa criança, né? Uma criança tem tanta coisa boa para dar, tanto carinho para dar, tanto amor para dar, tanta pureza, e muitas vezes a criança é rejeitada. Talvez você tenha sido essa criança que tinha tudo de mais puro e verdadeiro para dar e sofreu rejeição. Um idoso tem tanta sabedoria para dar, tanta experiência, e é preterido e é rejeitado. E a gente também, né? Nós temos tantas coisas para dar e queremos dar tantas coisas, mas às vezes sofremos uma rejeição tão terrível. A questão é sabermos que nenhum ser humano está isento disso, porque quando a gente se sente rejeitado, parece que nós somos a única pessoa na Terra, o único a sentir essa dor, porque ela é muito forte, ela é muito ruim. E é importante a gente lembrar que todo mundo passa por isso, e que nós ainda vamos passar por outros episódios. Se você já foi rejeitado até hoje, eu quero te dizer que você ainda vai ser rejeitado outras vezes. O importante é a gente saber quem a gente é em Deus, o valor que nós temos, porque Deus nos dá esse valor, confere esse valor a nós. É importante a gente buscar o colo de Deus, porque tem vezes que a gente fica tão quebradinho, que nenhum psicólogo, nenhum amigo, por mais que ame, nenhum tipo de terapia ou processo de autoajuda, alguma coisa assim, consegue tirar a gente desse buraco que a gente se enfia por causa da dor. E quando a gente está assim quebrado, sem conseguir reagir, existe um lugar que é perfeito, se chama o colo do Espírito Santo de Deus. Eu corro para lá sempre que eu preciso, sempre que sou rejeitada, sempre que eu tô com uma dor que está difícil de administrar, eu corro pro colo do Senhor e fico com o Espírito Santo bem quietinho. Eu costumo levar minha Bíblia, fico abraçada com ela e vou falando. Às vezes não tem nada para falar, não consigo falar, mas o Espírito Santo está ali comigo e ele vai me acariciando, e ele vai comunicando verdades a mim, e vai cuidando da minha ferida, a ponto de eu continuar amando quem me rejeitou, a ponto de eu levantar, me erguer e continuar edificando a vida. A rejeição não pode parar, gente. A rejeição até tem o poder de destruir a nossa vida, mas não pode destruir. Jesus passou pela rejeição e transformou a humanidade, chegou até a sua vida, chegou até a minha vida para fazer toda a diferença, porque ele não parou ali no momento da dor, da rejeição. Então você está se sentindo rejeitado? Está se sentindo rejeitado pelos seus, como foi o caso de Jesus? Era o povo ali que tinha crescido com ele, os meninos que tinham brincado com eles, os tios que ele foi comer na casa dos tios quando estava brincando com os filhos deles, aquele povo que conhecia ele, a mãe dele, o pai, os seus irmãos. Ele foi rejeitado por esses. E essas são as rejeições que mais doem na gente, aquelas pessoas mais próximas. Mas se supera, não sozinho, com a ajuda do Espírito Santo. Busca o Senhor, Ele vai te ajudar a ficar de pé. E saiba que isso acontece com todo mundo, isso não é privilégio seu. E saiba que isso vai continuar acontecendo. E nós precisamos aprender a sobreviver à rejeição, porque Deus nos ama e Ele sim, nunca nos rejeita. Que Deus abençoe seu dia.